Galera, vamos que vamos para mais uma semana de aula e agora vamos falar um pouco então sobre a União Ibérica, né? O que será que foi a União Ibérica? Ele tem um ponto muito importante para nós aí, a União Ibérica, principalmente no Brasil, nesse início do Brasil, que nós estamos falando aí do Brasil de 1500, do descobrimento. E às vezes a gente cita aí um pouco sobre a União Ibérica, mas acaba não fortalecendo a ideia do que foi a União Ibérica. Então o nome já está falando um pouco sobre isso, né? A ideia de união, né? Então, a ideia de união é a ideia de formação mesmo, de conjunto ali, de aliança, né? No caso, Portugal não queria tanto essa aliança, né? Mas acabou sendo pressionado aí pelos reis da Espanha, mas tá ligado a essa ideia, uma junção, é uma união, uma parceria. E do outro lado, Ibérica, por motivo da região no mapa, né? Então Portugal e Espanha está na região Ibero, então é por esse motivo que acabou sendo chamado de União Ibérica, né? Vamos lá então, a União Ibérica então ocorre a partir de 1580 até 1640, foi a unificação das coroas espanhola e portuguesa a partir da crise sucessória do trono português. Essa crise de sucessão decretou o fim da dinastia Avís e coroou então o rei Felipe II da Espanha como rei tanto de Portugal quanto da Espanha. É interessante a gente lembrar algumas coisas aqui. O rei Dom Sebastião acabou morrendo muito jovem e acabou sendo sucedido então por outro rei, mas que acabou também morrendo nas batalhas contra os mouros. Quem eram os mouros, professores? Professor, é claro que os mouros são aqueles, os muçulmanos na época do Império Muçulmano, que vocês já viram comigo lá no início do ano. Então já falamos sobre então o Império Muçulmano, que chegaram até a região da Espanha, Portugal e também da França, né? Até hoje tem regiões da França ainda com muçulmanos, justamente por essa ligação e também depois, claro, por neocolonialismo. Mas a história não é essa hoje. Vamos voltar um pouco aqui então, continuar falando sobre a União Ibérica. Então o rei havia morrido. Esses reis na Europa, eles eram tudo parentes, às vezes parentes distantes, mas eram todos parentes, e acaba também tendo uma aliança. Agora, esse rei Dom Sebastião II não tinha filhos, né? E aí então, agora quem é que vai assumir? O rei então Felipe II acaba assumindo. Foram mais de 60 anos aí que dominou a União Ibérica, onde o rei da Espanha acabou assumindo. E foi, a gente vai falar do rei Felipe II, mas foi do rei do rei Felipe II, terceiro e até o quarto, né? No quarto que acaba então tendo dificuldades, aí a União Ibérica acaba sendo diluída e Portugal acaba assumindo suas colônias aí e também o seu país, né? Então era as grandes questões. O rei de Portugal tinha morrido, tinha desaparecido então numa mata por motivo do entrucamento, né, das guerras contra os mouros, que eram os muçulmanos que estavam invadindo a região ibérica. Então agora não tinha filhos, então quem assume é o rei da Espanha, o rei da Espanha, Felipe II, assume, né, esse período, e aí vai ser chamado de União Ibérica, e aí, claro, eles vão assumir todas as colônias, tanto na região da Ásia, na África e principalmente aqui na América, vai acabar assumindo, então vai ter essa parceria, essa ligação. O rei Felipe II até deixou caminhar ali livre Portugal, né? Mas depois a gente vai ver que vai ter alguns atritos, principalmente com as invasões de estrangeiros aqui, né? Mas ele até que permitia caminhar um pouco aí livre. Vamos falar um pouco sobre ele. O rei espanhol Felipe II, que possuía grande apoio entre os membros da nobreza portuguesa, depois de invadir Portugal e vencer pequenos conflitos daqueles que não queriam que assumisse essa união, que houvesse essa união contra os pretendentes ao trono, porque afinal o rei Antônio aí, né, o Dom Sebastião tinha morrido, o chamado Antônio então tinha também morrido na luta contra os mouros, e agora o rei Felipe II então foi coroado também como rei de Portugal nesse período, e ele vai assumir tendo essa parceria e permitindo então que eles fizessem uma aliança e Portugal tivesse uma certa liberdade. Durante o seu reinado, Felipe II manteve os portugueses nos cargos relacionados à administração de Portugal, tá vendo? Uma liberdade maior.
e também das suas colônias, principalmente aqui na América e na África, como eu estou colocando no mapa para vocês aqui de amarelo. Vocês podem ver aí que ele permitiu então assumir as suas colônias com mais liberdade, sobretudo no Brasil, né? Essa ação do rei foi tomada para evitar qualquer tipo de desgastes com os portugueses, assim minimizando os riscos de rebeliões que acontecessem então contra o rei de Portugal e contra a União Ibérica. Mas a partir do governo dele para o Felipe III, para o seu filho, vai ter alguns problemas, porque também começa a ter uma invasões de parceiros da Espanha. Então, dentre eles, a França vai acabar assumindo aqui um território do Brasil, na região do Maranhão, vai acabar dominando a região do Maranhão. Fica um pouco tempo, mas acaba sendo expulso pelos portugueses aí. Mas os holandeses acabam dominando duas regiões bem importantes aí, que era justamente da cana-de-açúcar, que era então a Bahia e também a capitania de Pernambuco. E aí é um grande problema. Os holandeses já refinavam açúcar, né? Eles já refinavam o açúcar aí para Portugal, né? Eles eram muito bons no refino, então eles tinham refino, mas agora eles assumem total essa região. E aí é um grande problema, porque a economia de Portugal, da colônia, estava muito ligada a a cultura da cana-de-açúcar, né? A monocultura da cana-de-açúcar. Isso foi um grande problema, e aí Portugal teve que enfrentar literalmente aí para expulsar os holandeses dessa região, que tinham também esse apoio da Espanha. Vamos lá então. E aqui um pouco sobre isso. O domínio, então, com o domínio espanhol estendido sobre o Brasil, os holandeses resolveram atacar o Nordeste brasileiro para garantir seu controle total aí da produção e a comercialização do açúcar. Os holandeses também atacaram outras possessões portuguesas, né, também na região da costa da África. Assim sucederam-se ataques da colônia portuguesa. Os portugueses conseguiram sufocar ali os franceses, mas ainda tinha esse grande desgaste ainda com os holandeses. Com a criação da Companhia dos Holandeses na Índia Ocidental, os holandeses resolveram invadir Salvador e dominaram aí de 1624 a 25, né? Então mais ou menos um ano aí de domínio nessa região, mas os portugueses não desistiram, né? Então a gente continua vendo um pouco sobre isso. Pouco depois, os holandeses invadiram Pernambuco, né, como eu já tinha falado para vocês, e conquistaram então a parte do litoral no Nordeste brasileiro. A presença dos holandeses nessa região estendeu-se 24 anos, né? E aí teve como líder ali, né, o Maurício de Nassau, né, que acabou administrando. Gente, houve desenvolvimento nessa região da capitania de Pernambuco. Ele levou cultura, levou arte, boa parte dos casarões que a gente tem culturalmente hoje, até hoje lá, como história na região de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, vem deles. Criaram teatros, né? Até tem alguns historiadores que até colocaram que eles liberaram até judeus virem para a região. Então isso Portugal e a Igreja Católica ficou indignada e vai bater de frente com isso. Mas o Maurício de Nassau acabou desenvolvendo bastante a administração dessa colônia aqui holandesa na região da capitania de Pernambuco. O término da União Ibérica, com o surgimento da dinastia de Bragança. Agora, opa, peraí, agora os portugueses agora têm uma herança, uma dinastia. Os Braganças apareceram em 1640. E aí então começa a levar, aos poucos começa a levar o fim aí do poder dos holandeses na região do Nordeste, né? Vamos ver mais um pouco aqui. Com a União Ibérica, todos os domínios portugueses passaram a pertencer à Espanha. E isso é um problema, porque a economia da monocultura da cana-de-açúcar também. Então, durante a chamada dinastia filipina, a União Ibérica, período de 1580 a 640, quando Portugal e suas colônias passaram o poder para a Espanha, e Países Baixos lutavam aí contra a emancipação do domínio espanhol. Com essa proibição, né, os holandeses dedicavam-se ao comércio no Oceano Índico, formando então a Companhia das Índias Orientais. Então, quando vem o êxito dessas experiências, né, dos holandeses dominando, começa a vir agora a loucura para expulsar os holandeses. Então eu coloquei um cronograma para vocês. Vem a invasão de Salvador da Bahia, depois até de 30 a 54 a invasão de Recife e Olinda, depois a fase de resistência dos invasores, tentando resistir ali de 30 a 37, e a administração de Maurício Nassau, que desenvolveu bastante a região de 37 a 44, e depois a insurreição
pernambucana, que foi justamente a luta dos portugueses para expulsar os holandeses aí. Foi um movimento que expulsou então os holandeses do Brasil, unindo forças lideradas pelo senhor do engenho, André Vidal, de Negreiro, também pelos afrodescendentes aí, escravos também nesse período, como o Henrique Dias e também o indígena Felipe Camarão. Tá vendo? Teve uma participação popular também aí nessa insurreição pernambucana para derrubar os holandeses, e aí então eles começam a derrubar e conseguem expulsar os holandeses da região, dominando novamente a região e também a economia açucareira. Em consequência das invasões no nordeste do Brasil, o capital então holandês passou a dominar todas as etapas de produção de cana-de-açúcar. O açúcar produzido nessa região tinha um menor custo, de produção, devido, entre outros, à isenção de impostos sobre a mão de obra, que era mão de obra escrava e também indígenas, sem capitais para investir, com dificuldades para a aquisição de mão de obra e sem dominar o processo de refino. Mas agora os portugueses perdem o refino por motivo que os holandeses foram expulsos. E agora os holandeses começam a produzir, junto com a Inglaterra, em outras regiões, a cana-de-açúcar. Isso também prejudica Portugal aí na cana-de-açúcar. E a gente vai ver um pouco ainda sobre a cana-de-açúcar. E aí a gente vai entender um pouco porque vai aparecer ouro na região das Minas Gerais com os bandeirantes, Então os bandeirantes vão começar a produzir aí, a buscar uma equipe, formando uma bandeira para depois então expandir o território. Então assim, foram muitos atritos que Portugal teve nesse período, as invasões estrangeiras, essa União Ibérica que teve muitos problemas. Depois entra Felipe IV e esse não vai dar tanta liberdade para Portugal, vai cobrar mais impostos nas regiões de Portugal e o atrito é maior. E aí 1640 não tem jeito, acaba a União Ibérica, graças ao movimento que ficou conhecido como restauração ou recuperação. Este movimento significou o retorno da autonomia política de Portugal, agora sobre a dinastia de Bragança, sendo então o primeiro rei Dom João IV. Então a gente vai falar um pouco sobre Dom João IV aí, que acaba dominando essa região, e é justamente o período do ouro. A aliança entre portugueses e a República de Províncias Unidas, sua aliada na luta pela independência contra a Espanha, propiciou uma trégua aos combates, que foi muito bom para os negócios holandeses na colônia. Por que foi bom? Porque eles acabaram desenvolvendo em parceria também com outros reinos também, como a Inglaterra, e acabou prejudicando bastante Portugal aí na extração da cana-de-açúcar e principalmente também no comércio de açúcar e na refinação de açúcar, Os holandeses estão expulsos do Brasil, gerou aí essa grande questão, e aí agora eles têm um monopólio do açúcar, e agora Portugal vai ter um sério problema nessa economia, precisava de uma nova economia. É onde surgem os bandeirantes, que a gente ainda vai falar sobre eles. Começa a surgir as bandeiras, se estender para dentro, então, o oeste do Brasil, e vai então desenvolver uma nova economia aí, que é o ouro, beleza? A gente vai ver isso com o tempo mais para frente. Agora, Portugal tem liberdade nas suas colônias e começa a produzir, e também começa a buscar outros, então, monopólios e também outra monocultura na região do Brasil, beleza? Com Dom João IV. Então é isso, a União Ibérica é importante saber um pouco sobre esses caras, e a gente vai ver então isso um pouco mais pra frente, beleza, galera? Bons ventos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, estamos juntos!